A segunda coroação, John G. Lake. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Apocalipse 5, verso 1 ao 7. Por alguma razão, pelo mundo inteiro, as mentes humanas sempre se têm concentrado ao redor da cruz de Cristo. De todos os assuntos da vida cristã, o que mais me tem causado estranheza é o modo de tantas almas humanas se apegarem à cruz do Calvário. E às vezes tenho sentido que aqui temos uma das grandes razões pelas quais tão poucos progressos foram feitos na vida cristã mais sublime e espiritual. Embora reverenciemos a cruz do Calvário, e embora a alma humana sempre se deleite em pensar naquele que deu a sua vida para nos salvar, mesmo assim creio que na cruz o triunfo de Jesus apenas começou. Creio que este triunfo se completará somente quando todos os redimidos tiverem chegado a receber da parte de Deus Pai, por intermédio de Cristo, a graça, o poder e a glória divina que fazem com que os crentes cheguem a ser filhos de Deus como Ele. A distância a ser percorrida entre a cruz do Calvário e o trono de Deus é grande, mas Jesus já fez a viagem e este é o caminho para cada cristão seguir. Estou feliz porque Deus não se apressa. Ele dispõe de bastante tempo. Uns poucos anos fazem muita diferença na vida física do homem, mas para a elevação da alma, Deus toma bastante tempo. Devagar vai treinando cada coração com perfeição, de tal maneira que o coração se une com Cristo de modo completo e sublime, e a natureza humana se transforma em natureza de Cristo. O triunfo de Cristo, conforme as Escrituras o descrevem, sempre tem sido assunto de grande inspiração para a minha própria alma. Se não possuíssemos este quadro profético do triunfo final do Filho de Deus, também poderíamos pensar, conforme muitos pensam, que a vida e a morte de Jesus Cristo não foi, afinal de contas, o triunfo perfeito que deveriam ter sido. Parece, portanto, que ninguém pode possuir a mais alta consciência do que a verdadeira vida cristã e daquilo que o verdadeiro cristianismo produz, sem contemplar algo do triunfo de Cristo. Parando para pensar um pouco, reconheceremos que a metade das pessoas pelo mundo afora, que pertence aos ramos do cristianismo, anda carregando uma pequena cruz que representa um Cristo morto. Assim entenderemos até que ponto a mente humana ainda está acorrentada à cruz do Calvário, a um Cristo morto, a um túmulo que, segundo a atitude de muitas pessoas, parece conter aquele a quem amam, ao invés de ser o túmulo vazio do ressurreto. Meus amados, isso não é cristianismo. O cristianismo é o triunfo retumbante do plano de Deus. É a bendita vitória que cada indivíduo sente em seu próprio coração ao tomar consciência da presença e do poder de Deus dentro de sua alma, e que concede ao que crê a posição de domínio aqui e agora, domínio sobre o pecado e sobre os poderes da enfermidade e da morte. Nunca entendo que o cristão possa deixar de ser um otimista. É triste escutar cristãos soltarem gemidos de angústia. Quando tenho contato com uma pessoa queixosa, digo, lá no meu coração: ó Deus,
faça essa pessoa avançar até chegar ao ponto de entender o que é realmente o cristianismo. Quando eu era menino, prestávamos cultos numa igrejinha velha cujos membros estavam passando por dificuldades. Lembro-me do muito amável líder da classe da escola dominical que disse certo dia: "Parece que há tão pouco tempo eu era apenas um garoto e já estou descendo a encosta em direção à sepultura." Parou e farejou o ar de modo estranho. Para ele nada lhe era reservado senão sombras e tristezas. O cristão, cheio de queixas e suspiros, nunca teve impacto nenhum sobre o mundo, a não ser para produzir mais suspiros. Durante certa reunião sobre cura divina que estava dirigindo há alguns meses, procurei explicar a ideia de que assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. E assim esforcei-me por demonstrar aos ouvintes que o Espírito da vitória de Jesus Cristo em nosso coração não somente afeta a atitude da nossa mente, como também a nossa própria alma. Na realidade, nossas atitudes mentais são transmitidas pelo corpo inteiro, através do sistema nervoso. O estado da nossa alma tem muita coisa a ver com a nossa situação mental e com a nossa vida espiritual. Além disso, afeta a nossa saúde física. Parece-me que, enquanto o espírito do homem se conserva em harmonia com Deus, todos os aspectos da sua vida acompanharão o espírito nesta harmonia. A atitude mental ficará de acordo com esta harmonia, e a condição do corpo físico revelará a atitude da mente. É por essa razão que sempre procuro nas minhas pregações mostrar aos ouvintes a necessidade de tomarem consciência do triunfo da vitória, do poder de domínio que Cristo oferece. Parece-me que existe neste mundo muitas tentativas superficiais das pessoas para se insuflar de ânimo por conta própria, como se fosse erguer-se pelos cadarços dos sapatos e se colocarem do outro lado do muro de problemas. Falamos em domínio, não porque estamos procurando elevar nossa mente consciente ao ponto de podermos conceber o domínio, mas porque o espírito do domínio espiritual já nasceu em nosso coração. O verdadeiro cristão é um lutador real. Ele tem grande prazer em entrar na luta de toda a sua alma e levar a situação total cativa em nome de Jesus Cristo. Quando, pela graça do Filho de Deus, você e eu nos rendemos a Deus, até a nossa natureza passa a possuir algo do Espírito que está em Cristo. Então, começamos a perceber algo daquele espírito de domínio que Jesus revelou possuir quando disse: "Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno." E por esta razão que não dedico muito tempo a falar acerca do diabo. O Senhor cuidou do caso dele, bendito seja Deus. Ele possui as chaves da morte e do inferno e já ganhou o domínio sobre Satanás de uma vez para sempre. Se você e eu tivéssemos tanta fé para crer nesta verdade, como temos para crer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, teríamos pouca preocupação com o inimigo das nossas almas ao andar por este mundo. É difícil para o cristão entender e reconhecer verdadeiramente que o poder do maligno é um poder vencido. Quando penso em exemplos da vida cristã triunfante, a minha mente muitas vezes me faz lembrar certo pastor. Era uma grande alma. Parecia que o domínio de Cristo habita nele de modo intenso. Estava com ele em certa ocasião, quando fui chamado para visitar um homem nas favelas que estava prestes a morrer. Eu sempre achava interessante observar a vivacidade do seu olhar. Perguntei: "Irmão, você sabe algo acerca da condição deste homem?" "Segundo o mensageiro", respondeu ele, "o homem está numa situação de grande sofrimento e provavelmente vai morrer. Mas ele não vai morrer." "Amém", respondi eu. Tão grande ressurgimento de confiança vindo do seu espírito era possível, porque sua alma retinia com o consciente domínio espiritual. Pensei comigo mesmo: não vai haver muita dificuldade nesta visita. Este pastor
já de antemão possui a vitória na sua alma. Quando finalmente nos ajoelhamos ao lado do doente e o pastor colocou as mãos sobre ele e clamou ao Deus onipotente, pedindo a libertação daquele homem, senti o faiscar do seu espírito, e antes de me levantar dos joelhos, sabia que o homem estava curado, e estava mesmo. Há ocasiões em que até a oração parece imprópria, existe uma vida de louvor. Certa vez eu estava conversando com o Dr. Milland, pastor da Igreja da Aliança Cristã e missionária em Columbus, Ohio, e mencionei casualmente que eu não tinha orado acerca do certo assunto particular. Virando-se para mim, observou: faz 4 anos que não oro por mim mesmo. Naquela ocasião, isso me soava estranho e não entendia o que queria dizer. Acrescentou: não. Já fui além da situação de orar, irmão. Já cheguei à situação em que estou disposto a aceitar tudo quanto Cristo já operou e a receber o poder do Espírito de Cristo na minha vida de tal maneira que aquilo que ele já operou venha a ser reevidenciado através de mim. E já havia 4 anos que este pastor andava naquele estado de vitória ininterrupta. O profeta João passou um período de consternação enquanto Deus desvendou diante dos olhos dele aquilo que estava para ocorrer no futuro. Surge um livro maravilhoso selado com 7 selos. Um anjo com voz de trombeta faz a proclamação: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E a raça humana ficou lá, atônica e envergonhada. Ninguém no céu ou na terra tinha capacidade de abrir o livro, desatando os selos. Ao profeta parecia que uma enorme decepção estava para sobrevir ao universo inteiro. João disse: eu chorava muito, mas logo um dos anciãos lhes disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João diz: vi um cordeiro. Bendito seja Deus. O verdadeiro vencedor nem sempre evidencia seu poder vitorioso, com um grande estrondo de barulho. Neste caso, sua vitória estava na certeza que havia no seu coração. Ele era como um cordeiro manso, suave, amoroso, tenro e veraz. No entanto, havia ali a consciência do poder. Enquanto outros estavam atônicos, sem jeito e sem solução, Cristo aparece. Toma o livro, abre os 7 selos e revela o seu conteúdo. Amados, o triunfo do Cristo de Deus não precisa ser o triunfo dos altos gritos. É o triunfo daquilo que você sabe lá na sua alma. Quantas vezes você já esteve na presença de um homem cuja calma lhe transmitiu de imediato uma força espiritual? Quantas vezes aconteceu na história, numa época em que a confusão reinava na mente dos homens, que uma única alma mantinha a sua firmeza em Deus de tal modo que se tornou influência para equilibrar a sociedade inteira? A história registra o seguinte fato da morte de Abraham Lincoln. Quando a notícia do assassinato de Lincoln chegou a Nova York, a cidade estava a ponto de interromper em tumultos e montins. Já havia 3 mortos nas ruas quando James Garfield compareceu na sacada de um hotel. Levantando as suas mãos, falou essas palavras simples que trouxe a calma à Tuba inteira e à cidade inteira, influenciando depois o resto da nação. Deus é o nosso rei e o governo em Washington ainda subsiste. A tempestade passou, assim como aconteceu quando Jesus falou as maravilhosas palavras: acalma-te e emudece. Para a nação inteira transbordou aquela calma do firme equilíbrio em Deus. Conta-se que 200 homens se suicidaram no dia que se surgiu ao grande incêndio em Chicago. O antigo jornal Chicago Tribune publicou grandes manchetes em letras vermelhas: qualquer covarde pode suicidar-se, mas precisa ser homem para viver nessas condições. E acabou-se a onda de suicídios. Havia um homem de alma grande com a consciência de equilíbrio divino no seu coração.
e ele, pela graça de Deus, conseguiu transmitir esta calma espiritual a outras vidas. A maioria de nossos problemas são aqueles que estão prevendo para amanhã, ou que tememos que possa chegar amanhã. O mundo fica consternado com as preocupações de amanhã, ou de depois da manhã, ou de dias que seguem depois. Jesus disse: basta ao dia o seu próprio mal. Não se preocupe com amanhã, descanse firmemente em Deus. Os poderosos braços do Deus vivo estarão por debaixo de você amanhã, assim como estão hoje. Se eu hoje pudesse transmitir a você uma só bênção, maior do que qualquer outra, seria a de você conscientemente confiar em Deus. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, verso 9. Há uma jovem senhora que veio à sala de oração para curas recentemente. Estava chorando tanto que quase não deu para conversar com ela. Disse ela: eu sou mãe de 3 filhos, receio que vou morrer. O médico disse assim e assim: não há esperança para mim. Terei que deixar meu marido e os meus filhos. Respondi: quem lhe disse assim estava mentindo. E aquela mulher estava sentada ali no auditório hoje com boa saúde. Amados, ela poderia ter morrido. Agora poderíamos estar realizando outro culto fúnebre. A fé no Deus vivo, porém, fez com que ela sentisse a plena confiança de poder sobre aquela doença que estava estrangulando a vida dentro dela. E pela graça de Deus, a doença foi afastada. Nenhum caso é por demais desesperador. Não se trata de um Jesus morto, mas de um Cristo vivo. Não se trata de uma sepultura contendo um cadáver. Trata-se do Cristo glorioso ressurreto e presente no seu coração e no meu. Cristo vive. Vive não somente à destra de Deus, mas também na sua alma e na minha. A vitória que ele ganhou não somente é comprovada pela declaração: sou aquele que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É também evidenciada pela vitória que ele ganha através de você e de mim. Bendizemos a Deus pelo seu Cristo, que usou entrar nas fauces da morte para se atracar com um inimigo que ninguém jamais ousaria enfrentar e saiu vencedor. Levou cativo o inimigo, rompeu o seu poder, acorrentou-o e declarou libertação ao mundo que estava esmagado e algemado por ser tão consciente do poder da morte. Enquanto a vinda de Cristo se aproxima, aquela vinda que, segundo creio, uma multidão de corações cristãos está aguardando esperançosamente nesses dias, a faísca e a chama da consciência da vitória do Filho de Deus toma posse dos seus corações e mentes. E em nome de Jesus, surgem homens em todos os lugares que se recusam a ser acorrentados pelo pecado, pela enfermidade e pela morte. Foi por isso que João viu, na sua visão registrada no Apocalipse, um dia de triunfo em que todos que existem na terra, no mar e embaixo da terra, em todo o mundo e em todos os céus farão soar um brado de triunfo que fará eco durante toda a eternidade, porque o Cristo de Deus foi reconhecido como mestre soberano, príncipe e rei de toda a raça. Se o bendito Espírito de Deus continuar assim, revelando o grande poder do Cristo vivo nas almas humanas, logo vamos sentir necessidade de um novo inário. Precisaremos de um novo tipo de poeta religioso neste mundo. Quando eu era menino, cantavam uns velhos hinos tristonhos naquela igrejinha escocesa, e lembro-me especialmente de um deles. Eis da sepultura sai o triste som, meu ouvido atenda ao grito. Vós que ainda viveis, venha ver, onde logo ireis jazer. Ó, bendito seja Deus pela revelação de Cristo vivo nas almas humanas, que eleva a consciência humana da situação de derrota para a situação de poder, mediante o próprio poder exultante, presente e portentoso do Deus vivo. Subtítulo: O Ministério Milagroso de William T. Dugan. Numa certa tarde de domingo, um inglês,
muito alto entrou na minha igreja em Joanesburgo, África do Sul. Seus cabelos vermelhos e espessos destacaram sua presença, tanto quanto se um leão tivesse entrado ali. Avançando entre as fileiras de cadeiras, sentou-se bem perto da frente. Meu velho companheiro de pregação estava procurando esclarecer do melhor modo possível como operava o grande poder do Cristo vivo. O inglês ficou lá escutando. Pouco depois levantou-se dizendo: Senhor, se aquilo que está dizendo está certo, então eu sou o seu candidato. Acrescentou: eu era um cristão, mas vim para a África e passei a viver o tipo de vida que se leva nas colônias africanas, e como resultado não consigo levar a efeito atividade alguma, e os meus médicos dizem que sou incurável. Que devo fazer? Meu velho companheiro me perguntou: John, que vamos fazer agora? Respondi: convide-o para vir à frente. Vamos orar por ele agora mesmo. Descemos da plataforma e impusemos as nossas mãos em William T. Dugan. E instantaneamente, como quando um raio fere uma árvore, o poder de Deus atravessou a totalidade daquele ser e o Senhor Jesus Cristo o curou. Poucos dias mais tarde, Dugan veio à minha casa ao meio-dia e disse: Laker, quero que me mostre como obter um coração limpo. Tomando a palavra de Deus na minha mão, fui-lhe mostrando textos que mostram como opera o poder glorioso, purificador e santificador do Deus vivo no coração do homem. Antes de sair da casa, ajoelhou-se ao lado de uma cadeira e consagrou a Deus a sua vida. Passaram-se 3 meses. Certo dia veio me visitar e disse: tenho uma chamada da parte de Deus. Eu sabia que ele tinha mesmo. Era inconfundível. A maravilha de sua vocação vibrava na sua alma. Foi para o interior do país, onde havia forte epidemia de febre. Poucas semanas mais tarde, comecei a receber notícias de que pessoas estavam sendo curadas. As curas iam a centenas, aos milhares. Em certa ocasião, resolvi que eu também participaria da obra, num ponto que ficava a centenas de quilômetros de onde ele estava trabalhando. De algum modo, a notícia chegou a ele e ele veio ter comigo. Na tarde seguinte, fomos visitar o lar de um homem que disse que sua esposa estava doente e sofrendo de diabetes. Oramos em favor daquela mulher e de várias outras pessoas presentes. Depois, alguém saiu da cozinha e disse: os senhores orariam em favor de um caso destes? Apresentou-nos uma mulher que, segundo vi de imediato, tinha pés tortos. O pé direito estava torcido em 45 graus e o pé esquerdo estava torcido em 90 graus. Dugan respondeu: sim, pode-se orar por qualquer pessoa, falou a mulher. Sente-se. Tomou nas mãos um dos pés tortos e disse: em nome de Jesus, fiquem normal. E eu quero contar a você que tão certo como aquele homem está hoje na gloriosa presença de Deus no céu, e que eu vou para lá ficar com ele também, antes de eu ter tempo para respirar uma segunda vez, aquele pé começou a movimentar-se num instante. Ficou inteiramente reto. Então tomou o outro pé nas mãos e disse: em nome de Jesus Cristo, fique natural. Amados, não se trata da voz do homem, nem da grande confiança que sentia na sua alma. Era a poderosa vida divina de Jesus Cristo que passou por ele como um raio e fez com que aquele pé ficasse macio, como que derretido, para então ficar normal num instante mediante o poder de Deus. Nem sequer tocamos ainda nas fibras da experiência do poder de Deus. Mesmo assim, desejo encorajar o coração dos meus ouvintes. Tenho prazer em dizer algo que talvez não tenha sido dito no mundo cristão desde os tempos dos apóstolos até ao tempo presente. Desde o dia em que esta obra cristã foi aberta em Spokane, há uns 16 meses, 10.000 pessoas já foram curadas pelo poder de Deus.